Muito boa noite. Estamos aqui iniciando mais um Pense Brasil Nordeste, né? Aqui na TV GGN, uma ideia de Luiz Nassif, para que a gente pudesse pautar o Nordeste, discutir o Brasil a partir do Nordeste. E essa ideia tem sido desenvolvida todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite, como hoje. E nessa conversa de hoje, eu tenho um prazer muito grande de conversar com um médico, jornalista, ex-ministro da Saúde entre 2003 e 2005, no governo do presidente Lula, senador da República por Pernambuco, no seu segundo mandato. Eu tenho um prazer muito grande de conversar com o senador Humberto Costa. Senador Humberto Costa, como você... Eu quero começar a falar isso, depois a gente vai falar na CPI, que você tem um papel destacado nessa comissão parlamentar de inquérito, mas como é que você viu as grandes manifestações que sacudiram o Brasil no sábado passado, em repúdio ao governo Bolsonaro, em busca de vacina, pelo auxílio emergencial de verdade? Como é que você viu tudo isso? Quer dizer, uma multidão consciente, né, dos perigos que rondam o Brasil hoje com a pandemia e se vê obrigada a sair, né? E me parece que foi até surpreendente. Como é que você viu tudo isso? Muito boa noite, Beto. Bem, Ricardo, boa noite. Primeiro quero dizer da alegria de poder lhe reencontrar e mais uma vez poder externar a você o meu respeito ao seu trabalho, à sua vida política, à sua coerência e à sua lealdade. Você sempre foi uma pessoa que teve por todos nós uma lealdade muito grande nos momentos mais difíceis do presidente Lula, de nós do PT, você esteve conosco. Então, para mim é uma alegria poder não só dar esse testemunho, mas poder estar aqui com você. Eu entendo, Ricardo, que como você disse, a população resolveu, né, colocar o receio de lado, as recomendações e ir para a rua, porque a situação no nosso país está muito crítica. Não é? É como se tivesse sido um desabafo, né? Uma resposta que nós estávamos precisando dar pelo fato de que Bolsonaro, ao longo desse tempo, especialmente nos últimos tempos, à medida em que ele se vê mais acuado, à medida em que ele vê uma perda cada vez maior do poder político, do apoio social, do apoio empresarial, do apoio da mídia e até mesmo do apoio de uma parcela importante das Forças Armadas, ele, então, entra numa atitude, não é, de tentar, de todas as maneiras, radicalizar. Não é? E é isso que ele tem feito. Em meio ao agravamento da pandemia da Covid-19, ele faz aglomerações, ele reúne motoqueiros, ele junta grupos paramilitares, ele faz tudo o que é necessário para, inclusive, desmontar todo esse trabalho que está sendo feito no Brasil pelos governadores, pelos prefeitos, pelos profissionais de saúde, pelos profissionais da imprensa, pelo pessoal sério da área política. E é uma forma de debochar, eu entendo, né? E acho que isso feriu os brios da população brasileira, né, que atendeu ao primeiro chamado que houve, no sentido de ir para a rua, de denunciar o que está acontecendo, de cobrar coisas elementares, como seja a aquisição de vacinas para que a população possa se proteger. E, com isso, nós tivemos essas grandes manifestações. E você sabe que não foram manifestações maiores exatamente por conta do receio das pessoas. Boa parte das pessoas não se vacinou, quer dizer, a esmagadora maioria não se vacinou. Só 10% da população já tomou as 2 doses.
20% tomou a primeira dose, né? Mas mesmo assim muita gente foi para a rua. Agora, eu, na condição de médico, na condição de profissional da área de saúde pública e também de integrante da CPI da Covid, não é? O meu desejo é que a gente dê uma parada por aí. Porque, Ricardo, nós estamos entrando agora numa terceira onda da Covid-19. Nem bem acabou a segunda, nós tivemos apenas uma diminuição no número de mortes e de casos, mas nem bem terminou e já estamos entrando numa terceira onda. E entrando nessa terceira onda, com uma situação, por exemplo, de ocupação de leitos hospitalares acima dos 90% em todos os lugares. Você sabe disso, a situação aí na Paraíba é grave, a situação no estado todo é grave, em João Pessoa é gravíssima, não é? No Brasil inteiro. Então, se nós agora resolvermos sair com muito mais frequência à rua, juntando multidões, por mais cuidados que a gente tome, a tendência é que nós possamos ter um número crescente e muito expressivo de casos e de mortes. Né? Só para te dar um dado, existe um instituto que se chama Instituto de Métrica da Universidade de Washington, é o que dá suporte à Casa Branca no acompanhamento à pandemia, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. A previsão que eles estão fazendo para o Brasil, levando-se em consideração a velocidade com que está caminhando a vacinação, levando-se em consideração a inexistência de medidas de isolamento social, como nós estamos vivendo, e levando-se em consideração o inverno, especialmente ali do sul e sudeste, o cálculo que eles fazem é de que nós vamos ter 750 mil vidas perdidas até o final do mês de agosto. Então, nós temos que ter muito, muito cuidado com isso, né? Eu sei que está todo mundo a fim de ir para a rua, eu sei que os movimentos estão todos assim indignados, mas eu acho que a gente vai ter que encontrar alguns caminhos mais criativos, simbólicos, para poder externar essa nossa rejeição a esse governo terrível de Bolsonaro. Né? Eu concordo inteiramente contigo, Beto. Eu acho que aquilo foi meio que uma explosão, mas é preciso a gente analisar o que está vindo por aí. Você começou a pontuar com bastante propriedade. Nós vamos entrar no tema da Covid, com certeza, porque você dispõe de informações extremamente valiosas para a população. Mas antes disso, eu queria pautar contigo a tua opinião sobre os acontecimentos muito perigosos, né? Não apenas esse especificamente de sábado em Pernambuco, de violências explícitas da Polícia Militar, mas ao longo desse tempo, de uma forma crescente, você percebe claramente setores, né, dentro das polícias que começam meio aqui a ter uma autonomia e uma violência próprias, né, de acordo com a cabeça ideológica de quem porventura esteja naquele momento com a arma, com um cacetete. Né? Essa manifestação de sábado era uma manifestação, dá para ver pelas imagens em Recife, absolutamente tranquila. Né? Era de uma distância tão grande que de repente começa um ataque. Né? 2 pessoas perderam um dos olhos, né? O ataque à vereadora do PT que vai falar, ela simplesmente vai falar, ela não tem nada. Né? Então, como na sua cabeça tratar desse problema que se espalha, mistura milícia por uma parte, a interface milícia e polícia em alguns estados? Como tratar desse problema que põe em risco e como põe em risco a democracia em nosso país? Realmente esse quadro é um quadro muito difícil. Né? Eu, sinceramente, não tenho
uma visão muito clara de como é que nós vamos enfrentar isso no curto prazo, né? Eu espero que no ano que vem, com as eleições, nós possamos vencer e isso se torne uma tarefa e um debate que envolva governo federal, governos estaduais, né? A própria Polícia Federal, o Poder Judiciário, o Ministério Público, porque o que está acontecendo nesse momento é uma captura por parte do bolsonarismo de várias instituições da nossa sociedade, sendo que, em alguns casos, essa captura não é meramente a captura dos postos-chave, chaves, mas é também a captura das pessoas, não é? Se você analisar hoje, por exemplo, a Polícia Federal, o Bolsonaro não tem apoio da maioria dos policiais e delegados, mas ele capturou as principais funções, ele fez mudanças institucionais que lhe dão um controle sobre a polícia, inclusive lhe dão as condições de perseguir aqueles que eventualmente não queiram ser instrumentos, né, da política de Bolsonaro para a Polícia Federal. Hoje, do que eu tenho de informações, há uma divisão significativa lá na Polícia Federal. Assim como nas polícias civis estaduais, a força do bolsonarismo também não é tão grande. Eu vi uma pesquisa muito bem feita pela revista Época, há uns 2 meses atrás, onde mostra esse comportamento. Porém, quando se trata de polícia militar, não é? Aí sim há uma identidade muito grande, não só da alta hierarquia, mas até mesmo do corpo da tropa, né? Isso é muito preocupante, né? E não é à toa que nós estamos assistindo a esses episódios. Inclusive, Pernambuco, se você lembrar direitinho, enquanto ali no primeiro ano do governo Bolsonaro, nós tivemos aquela greve lá no Ceará, que foi uma greve muito dura, muito pesada, né? Foi um verdadeiro motim, e se não fosse a posição firme do governador Camilo Santana, eu não sei em que é que aquilo poderia terminar. Nós tivemos aquele episódio da Bahia, onde um grupo de militares tentou fazer uma sublevação por conta daquela situação, daquele soldado que teve aquele surto psicótico, né? E chegou a investir contra os seus próprios companheiros, né? Mas também não logrou sucesso. Tivemos outras manifestações de inquietação, né? Mas em Pernambuco não tinha acontecido nada nessa linha, né? Quer dizer, as pessoas diziam que a presença das ideias bolsonaristas na polícia de Pernambuco não era diferente de outros lugares, né? E dessa vez ficou claro. Porque você conhece o governador Paulo Câmara, eu conheço, né? Ele jamais autorizaria ou daria uma ordem para que a polícia agisse daquela maneira. Nem você, como governador, jamais fez isso, né? E, de toda sorte, aquele grupo de policiais, eu não quero também fazer uma generalização, agiu completamente fora da lei, de forma absolutamente, digamos assim, excessiva, né? No momento em que havia o fim da manifestação, que transcorreu pacificamente, é como se tivesse sido um aviso, né? Que eles deram, ou seja, uma manifestação de que lado que eles estavam, né? Então, é muito preocupante. O governador manifestou a sua discordância com aqueles procedimentos, definiu a apuração dos fatos, destituiu o comandante daquela operação e disse que vai punir aqueles que forem, após a ação da corregedoria, identificados como os responsáveis. Isso nós temos que ficar cobrando o tempo inteiro, né? Mas esse fenômeno, como você está dizendo, ele hoje é muito, muito forte no Brasil inteiro, né? Então,
eu acredito que nós temos que ter uma posição muito firme em condenar essa prática, né? O que aconteceu no Rio também, agora, naquele episódio do Jacarezinho, e olha que ali foi a Polícia Civil, né? Quer dizer, a polícia desconsiderou completamente, inclusive, uma ordem do Supremo Tribunal Federal que já vinha de muito tempo. Aliás, desconsiderou nesse período todo, né? Então, é de fato uma situação muito grave. O futuro presidente da República, que nós esperamos que seja um democrata, tem que ser alguém que possa ter uma proposta para enfrentar a política de segurança pública, não é, com muitas mudanças, não é, e com muita profundidade para tentar tirar, não é, essa influência nefasta que esses segmentos bolsonaristas hoje exercem. Eu tenho a impressão, senador Humberto, e para mim isso era uma coisa tão importante que eu, na época que governei a Paraíba, quando tinha manifestação, eu acho que em todas elas, eu chamava o comandante da polícia para poder dizer, olha, meio que para ele sentir que eu estava no meio da, né, que eu estava fiscalizando aquilo, né, porque e se bem que naquela época você não tinha, você teve uma ascensão desse sentimento que a gente chama de bolsonarismo, né, negação do Estado de Direito, você teve uma ascensão aí, mas ele estava ali presente em 2014, 2015, aquelas coisas todas começaram, aquela articulação via mídia, né, aqueles setores do Judiciário, setores do Ministério Público Federal, setores do Ministério Público saindo da caixinha, né? Especificamente a questão da Lava Jato e algumas crias que foram dadas pelo Brasil afora. Enfim, é muito, muito preocupante isso, né? Mas eu queria entrar agora na conversa sobre a Covid e a CPI, né, te fazendo primeiro uma indagação geral, é correto se falar em genocídio? É correto se falar quando se chega a mais de 460 mil mortes? E isso fora as cerca de 97 mil mortes que estão lá simplesmente como síndrome aguda respiratória como causa, mas a síndrome não é a causa foi alguma coisa, ou pneumonia, que nós não temos um surto, uma grande pandemia, sim, de Covid, né? Então, é correto, né, tipificar dessa forma todo esse desleixo que o governo, mais do que desleixo, né, tem um certo estímulo, né, negando a pandemia. O que você acha sobre isso, Humberto? Não, eu acho que você pegou a palavra certa, né? Na verdade, nós lá na CPI estamos trabalhando com uma hipótese, né? Houve um grupo de cientistas da USP, da Faculdade de Medicina, na área de saúde pública, que se juntaram a uma ONG chamada Conectas e fizeram uma pesquisa sobre a condução do governo Bolsonaro na pandemia. Eles analisaram mais de 3.000 decisões administrativas e legais do governo, eles analisaram o discurso do presidente e dos seus principais auxiliares, e eles chegaram à conclusão de que esse processo todo, na verdade, fez parte de uma estratégia de enfrentamento à Covid-19. E essa estratégia é o que muita gente está falando hoje, que é a busca da imunidade coletiva ou natural, ou mais conhecida como imunidade de rebanho. O que é isso, né? Quando você tem uma doença simples, uma gripe, uma coisa assim, muitas vezes o fato de muita gente adquirir aquela doença faz com que a imunidade adquirida pelas pessoas ela impeça
inclusive, que o vírus se dissemine, tá certo? Isso é a imunidade natural. A imunidade de rebanho vacinal ou a imunidade coletiva vacinal é a vacina que cria essa condição. Em ambas as situações, você precisa ter algo em torno de 70% das pessoas imunizadas para o vírus ou a bactéria deixar de circular. Alguém botou na cabeça de Bolsonaro que a melhor maneira de enfrentar a Covid era apostar na imunidade de rebanho. Ou seja, quanto mais gente pegar, mais gente vai ficar imunizada e, com isso, o vírus para de circular. E assim, você não vai precisar gastar dinheiro com hospital, com respirador, com equipamento de proteção individual, com teste e muito menos com vacina. Então, vamos deixar todo mundo se contaminar. Várias vezes Bolsonaro falou, não, isso vai pegar todo mundo. Daqui a pouco está 70% da população contaminada e aí a doença acaba. Só que isso pode ser válido para uma virose simples, uma gripe comum, mas para uma doença como a Covid-19, que é uma doença que provoca quadros clínicos graves, muitos deles que exigem internamento hospitalar, outros que exigem internamento em leito de unidades de tratamento intensivo, outras pessoas que precisam até mesmo da intubação para poder respirar, não é? Além daquelas que ficam com sequelas, mesmo em casos leves. Quer dizer, não é uma doença simples, não é? É uma doença extremamente grave. Você não pode aplicar uma teoria dessa para uma doença como a que nós estamos vivendo hoje. Tanto é que já são mais de 460 mil mortes. Daqui a pouco serão 500 mil mortes. Não é? Então, na nossa visão, adotar essa estratégia é, na verdade, cometer um crime com dolo eventual, ou seja, a pessoa decidiu correr um risco que sabia que poderia existir, não é? Então, esse é um dos crimes pelos quais o Bolsonaro vai pagar, na minha opinião. E veja, todos os depoimentos que foram dados até agora, eles terminam corroborando essa tese, não é? E todas as ações que o governo tomou também. É difícil de você entender, por exemplo, que o Brasil tenha recebido ofertas de vacinas desde o mês de maio do ano passado e não as tenha comprado. No final do ano, quando novamente as vacinas foram oferecidas e o governo não aceitou, você lembra do Bolsonaro no quintal lá do Palácio da Alvorada, não é? Dizendo assim que o vírus está indo embora, está se acabando, não tem mais nada. Quer dizer, naquele momento, na cabeça deles, eu vou comprar vacina para perder, se a doença está acabando, não é? Então, essa é uma das coisas que nós estamos investigando muito fortemente. Eu acho que, ao final desse trabalho, no relatório que a CPI vai fazer, muito provavelmente Bolsonaro e vários dos seus auxiliares e outras pessoas que também intervieram nesse processo de forma direta ou indireta, elas vão responder por vários crimes, né? Bolsonaro e os integrantes do seu governo pelo crime de responsabilidade, o crime contra a saúde da população, contra aquilo que está definido na Constituição como responsabilidade e atribuição do Estado brasileiro. Então, nós vamos, eu acredito, que mandar para a Câmara dos Deputados, não é, um pedido para que o presidente avalie a oportunidade de abrir um processo de investigação do presidente da República por crime de responsabilidade.
Segundo, acho que Bolsonaro e mais uma leva de gente vai ter que responder por vários crimes comuns que foram cometidos, né? O presidente, nós teremos que denunciá-lo à Procuradoria-Geral da República e outros, sem foro privilegiado, sem foro especial, terão que responder aí junto ao Ministério Público, em primeira instância, e por aí vai, não é? Além disso, eu creio que Bolsonaro terá que responder por crime contra os direitos humanos, não é? Por ter deixado a nossa posição à mercê dessa doença que está dizimando a nossa gente, não é? Nesse caso, nós deveremos reforçar uma ação que já temos, ex-ministros da Saúde, lá no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, reforçar essas representações. E, por último, né, o tema do genocídio, não é? Pode ser que nós venhamos a comprovar uma ação genocida por parte do presidente da República, seja no que diz respeito às comunidades indígenas, a outros segmentos vulnerabilizados, né? E aos profissionais de saúde, que já têm uma ação contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, dada a grande quantidade de profissionais de saúde que morreram durante a pandemia. Então, veja, eu acredito que essas resoluções, essas conclusões devem permear o relatório final que o senador Renan Calheiros vai apresentar. Essa história de imunidade de rebanho em doenças graves me lembra muito, né, as soluções terminais que são dadas pelo vaqueiro quando tem que passar uma boiada no rio cheio de piranhas. Ele pega uma parte e conscientemente joga lá no rio para as piranhas irem comer aqueles bois, enfim, aquele gado, né? E o restante passar. O grande problema é que nós estamos diante de 500 mil de pessoas mortas, né? É muita gente, velho. É muita gente. É algo assim que a humanidade, há 3 anos atrás, jamais imaginaria, mas eu não creio que se nós tivéssemos um governo dito normal, sabe, que no mínimo respeitasse, se preocupasse, que não estimulasse, nós estaríamos numa situação dessa. E o agravante, tem algumas coisas, né? Por exemplo, dessas 460 mil pessoas, 340 eram aposentados. É um negócio meio, sabe, é muito forte tudo isso, não é? Enfim, me parece que, com isso eu quero dizer que o papel da CPI é um papel importantíssimo. É a CPI que está fazendo um contraponto, coisa que o Congresso não estava conseguindo, pela dispersão própria de um parlamento, né? Então a CPI conseguiu unificar o foco do Brasil, né? E está conseguindo pautar as coisas que são verdadeiras, né? Daqueles depoimentos todos, né? Daquela Mayra. É absurdo você olhar uma médica está dizendo aquilo, mas diz, né? E desses depoimentos todos, senador Humberto Costa, quais são os depoimentos mais importantes para o bem ou para o mal, do ponto de vista de quem estava depondo, né? Que a CPI colheu, na sua opinião, quais os que abriram mais os caminhos, né, de investigação séria como essa que se propõe a CPI? Bom, primeiro quero comentar uma coisa que você falou muito importante, né? Essa grande quantidade de aposentados que morreram em meio a esses 460 mil mortos, né? Quando a gente fala de aposentado no Brasil,
a gente está falando de provedores, não é verdade? Nós, principalmente no Nordeste, sabemos que muitas famílias vivem da aposentadoria do mais velho, da pensão da mulher também, não é? Dali come filho, come neto, nora, enfim, não é? Nós, então, perdemos muitas pessoas que garantiam o sustento, a sobrevivência dessas famílias, não é? Certamente o Paulo Guedes e aquela turma dele deve ter soltado fogos, né? Porque está economizando no pagamento das aposentadorias e das pensões. Mas, do ponto de vista da nossa população, é mais gente sem ter o sustento, né? Então, essa atenção que você chama, ela é muito importante, né? A outra coisa relevante que você fala é que, se nós tivéssemos um governo diferente, a realidade seria completamente outra, não é? Não precisava ser nenhum governo maravilhoso, não. Um governo normal, como você disse, né? Desses que têm defeitos e que têm virtudes, enfim, que o pessoal acha mais ou menos, mas nós estamos diante de um governo que ele corteja a morte e a violência o tempo inteiro, não é? Você veja, num momento como esse, eu estava ouvindo a semana passada o senador Otto Alencar, que tem feito um trabalho excepcional lá na CPI, ele dizendo: esse presidente da República não entrou num hospital para pegar na mão de um doente assim e dizer: ó, estou com você aqui, vou dar um jeito de ver se melhora. Ele não tem uma palavra de conforto para quem está sofrendo com a perda dos seus parentes, enfim, não é? É uma pessoa insensível, o governo é insensível, é uma pessoa que não tem nenhuma empatia pelos outros seres humanos, não é? Então, é um governo completamente fora da curva, né? Completamente fora da curva. Essa semana mesmo eu disse lá, aqui nessa CPI, não é, a gente tem gente de todos os espectros ideológicos, tem de direita, de esquerda, de centro, tem eles lá da extrema-direita, mas o que está nos dividindo aqui é quem defende a vida e quem defende a morte. Na verdade, é essa a grande contradição que a sociedade brasileira está vivendo hoje com esse governo, né? Bom, mas entrando no que você me perguntou, feito esse preâmbulo, que eu acho que é importante, eu acho que nós tivemos vários depoimentos importantes, mas os dois mais importantes foram os do presidente da Pfizer e o do presidente do Butantan. Por quê? Veja, houve vários governos que assumiram posições negacionistas, não é, que boicotaram o isolamento social, enfim, por aí afora, não é? Mas todos os governos fizeram aposta na vacina, não é? Até o próprio Trump, né? No ano passado, ele injetou dinheiro na Moderna, injetou dinheiro na Janssen para poder pesquisar vacinas e tal, comprou as vacinas com antecedência, fez tudo para tentar começar a vacinar o pessoal antes da eleição, para ver se ele conseguia se eleger, não é? E não conseguiu, mas apostou nisso. Quer dizer, qualquer governante minimamente inteligente, vendo que a vacina é a luz no fim do túnel, teria investido nisso. O Bolsonaro não fez isso, não é? E esses dois depoimentos foram a grande demonstração de que ele simplesmente ignorou as vacinas, ele não fez nenhum esforço para garantir que a população fosse vacinada, né? Por exemplo, a Pfizer, o presidente da Pfizer mostrou que fez várias ofertas ao Brasil
de um montante até de 100 milhões de doses entre o mês de julho de 2020 e o mês de fevereiro de 2021. Não é? E o tempo inteiro o Brasil recusou, o tempo inteiro colocando dificuldades. Uma hora era caro, outra hora as exigências que a Pfizer fazia e que ela fez no mundo inteiro para não assumir a responsabilidade sobre qualquer tipo de efeito adverso que a vacina pudesse ter, né? O governo dizia que não tinha como resolver isso. No entanto, o Congresso Nacional resolveu em uma semana, aprovou uma lei. O presidente podia ter feito uma medida provisória, podia ter mandado emendar um projeto de lei e a gente poderia ter comprado a vacina da Pfizer. A Pfizer chegou a propor 17 milhões de doses de vacina entre dezembro de 2020 e o fim de março de 2021, não é? 17 milhões de vacinas. A Coronavac, por intermédio do Instituto Butantan, no mês de julho, apresentou uma proposta de 46, aliás, de 60 milhões de doses até o final do ano de 2020. O Brasil poderia, com a experiência que a gente tem, ter vacinado 30 milhões de pessoas em um mês ou menos de um mês, porque como são 2 doses, né, eram 60 milhões que eles propuseram. No meio desse caminho, o governo terminou topando comprar 46 milhões de doses. Foi aquele episódio, né, em que o ministro da Saúde juntou os governadores, disse que ia comprar 46 milhões de doses, e no outro dia o presidente da República disse que não ia comprar nada, que estava suspenso, que não ia comprar a vacina de Dória e por aí vai. Mas o Butantan fez depois uma outra proposta, uma proposta de 100 milhões de doses até hoje, último dia de maio. Não é? Então, vamos fazer uma conta aqui. Se o Butantan poderia oferecer e entregar 100 milhões de doses até hoje, lógico que ia entregando antes, né? Se ele fizesse o final da entrega hoje, seriam 100 milhões de doses. A Pfizer, que iria entregar até o final de março 17 milhões de doses, você soma 100 mais 17, 117 milhões de doses. E a AstraZeneca entregou até hoje 47 milhões de doses, então você teria 117 mais 47, você teria 164 milhões de doses. Sabe o que isso significa? Significa vacinar 80 milhões de pessoas. Você sabe o que 80 milhões de pessoas representam? Justamente todo aquele público mais vulnerável. As pessoas com mais de 60 anos de idade, os profissionais de saúde, as pessoas que têm comorbidades, uma parte da educação e uma parte da polícia. Quer dizer, a gente estaria já vivendo uma outra realidade e o governo não foi capaz de fazer isso. Então, por isso, eu considero que esses 2 depoimentos foram os mais importantes, porque eles revelaram claramente o descaso do governo com a aquisição de vacinas, que é a verdadeira salvação que a gente tem. Você veja, há países que, mesmo com a vacina, estão tendo dificuldade para controlar a pandemia. Imagine nós que não tivemos o direito, a possibilidade de vacinar uma boa parte da nossa população. Então, eu acho que isso foi muito grave. Fora isso, acho que o depoimento do ex-ministro Mandetta foi muito forte também. Ele mostrou que havia uma espécie de aconselhamento paralelo ao presidente da República, que passava por fora do Ministério da Saúde, e isso hoje é um dos pontos
mais importantes que nós estamos querendo investigar. Eu vou depois entrar um pouco, te perguntar sobre esse ministério paralelo aí, que isso é uma coisa absurda, né? Dessas contas que você, de uma forma tão clara, colocou para todos nós, é preciso que as pessoas compreendam que isso tendo acontecido, você teria um impacto positivo, né? Ou seja, diminuindo as mortes extremamente largo e amplo, né? Eu estava vendo uma matéria se referindo apenas a uma vacina, né, que levava a uma média de 90 mil mortes a menos. As duas vacinas, teríamos aí 150 mil mortes a menos. É um peso muito grande, né, senador Humberto? E eu queria que a gente falasse um pouco agora sobre essa história da cloroquina, né? Porque tem aí uma certa tentativa, ou alguma parte das pessoas vê mais por uma visão de que é uma loucura, tal, enfim. Mas me parece que não é apenas uma loucura, né? Eu acho que tem razões fortemente econômicas no meio disso tudo. Nos Estados Unidos, um médico, ele não pode prescrever o que ele acha que deve, não, pelo seu direito. Ele não tem direito a isso. Aqui pegaram uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né, e acham que é o seguinte, que você tem o direito a morrer por um medicamento que não é adequado, que não tem absolutamente nenhum tipo de indicação para aquela doença, no caso, a Covid, né? E eu só acredito nessa coisa dessa dita loucura, né, quando se rasga dinheiro. Sem rasgar dinheiro, isso é um amigo meu que ele tinha surtos psicóticos, um amigo, né? Isso de adolescência, ele me dizia isso, né? Nas interfaces, ele dizia: eu não rasgo dinheiro, portanto, não me chame de louco, né? Eu não rasgo dinheiro. Você não acha? A CPI vai buscar esse rastro da cloroquina? Por que desovaram tudo isso aqui, né? Onde chega lá, esse pessoal do Ministério diz: estão fabricando, mas não fomos nós. Aí o outro diz: não fomos nós. Então, como é que foi? Como é que isso veio para aqui? Como é que isso entra ali dentro das Forças Armadas, em laboratórios, me parece, do Exército, né? Esse rastro da cloroquina, senador Humberto Costa, é algo que me parece extremamente importante como uma resposta ao povo brasileiro. Não tenha dúvida, essa é uma questão realmente muito relevante. Por mais que a gente não queira discutir, mas ela tem um papel nessa pandemia. Vamos fazer aqui uma reflexão, pegando um pouco a teoria da conspiração, montada pela extrema-direita em termos gerais sobre o que é essa pandemia, né? Você tem, de um lado, aqueles que acham que tudo isso é uma encenação. Tudo que a gente vê na rua, gente morrendo, não sei o que, é como se fosse um filme, um Big Brother ali, um negócio que não é para valer. Tem gente que pensa isso, que não existe a doença, né? Existem outros que acham que a doença foi criada, né, num laboratório, com o objetivo de favorecer a China, que teria sido a criadora, de enfraquecer as economias capitalistas do mundo, porque elas foram obrigadas a fazer lockdown, a parar, e com isso a China teria ganhado peso relativo maior no contexto mundial do capitalismo, não é? E existem outros que acham que não foi bem assim, mas que não é uma doença grave, como estão dizendo que é, não é? E para somar a essa teoria da conspiração, as pessoas dizem: olha, é uma doença simples, não deve ninguém ficar em casa por conta disso, é preciso trabalhar para manter a economia funcionando, obviamente garantir os lucros
dos bilionários, né, que existem no mundo. Então, não é necessário esse tipo de coisa. E tem mais, tem um remédio barato, fácil de se conseguir, que qualquer um pode encontrar facilmente e que ele cura o problema. Na verdade, estão fazendo campanha contra esse remédio exatamente porque ele é barato. E esses laboratórios estão fazendo vacina para poder ganhar muito dinheiro. E essa vacina é ineficaz, tem uma série de outras críticas aí em relação à vacina. Essa é a grande teoria da conspiração. E esse remédio, ele termina tendo um papel também, que é o de dar uma falsa segurança para quem toma. Ora, o camarada precisa pegar um ônibus cheio aí em João Pessoa de manhã para ir para o trabalho, né? Ele sabe que vai se expor à possibilidade de pegar a Covid. O presidente da República, que é alguém que qualquer cidadão comum diz assim, não, mas se o presidente está dizendo isso, o presidente fala com pessoas mais importantes que tem no Brasil, os melhores médicos, se ele está dizendo isso, ele tem razão. Então eu vou tomar aqui essa cloroquina, vou comprar, tomo, vou para a rua e estou protegido porque ela impede que eu adquira a doença. Então, a cloroquina cumpre esse papel também, de dar um pouco mais de coragem para as pessoas irem para a rua e enfrentar as condições. Como muita gente não pega, muitos acreditam que foi porque tomou a cloroquina. Agora, você lembrou um outro detalhe muito importante, que é a questão econômico-financeira. O crescimento do uso desse medicamento e outros, do ano passado para cá, cloroquina, ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, foi um crescimento astronômico. Então, vários laboratórios, né, farmacêuticos ganharam dinheiro à vontade, aos borbotões. Alguns donos de laboratórios, até de extrema-direita, né, enriqueceram as suas contas já bilionárias. Então, esse é um outro aspecto que precisa ser investigado e que nós vamos investigar. Nesse meio não tem ninguém bonzinho. Todo mundo ali tem um ganho secundário. Ou é dinheiro, ou é poder, não é? Ou é, enfim, o sentimento de que está seguro, enfim. Né? É esse o grande quadro. Né? A senadora Cátia Abreu, numa reunião que estava presente aquele ministro das Relações Exteriores, ela falou uma coisa muito engraçada. Ela disse, o que é que vocês têm contra a vacina? Né? Que a gente de menino se acostuma a curar as doenças com vacina, né? Prevenir. Todo mundo aqui tomou vacina. Mas vocês não podem ouvir falar em vacina, tem que arrumar um remédio. Ou é cloroquina, ou é ivermectina, ou vai para Israel atrás de um spray, ou vai não sei para onde. Quando, na verdade, o mais rápido, o mais fácil, o mais seguro é a vacina. E vocês estão o tempo inteiro sem querer fazer o uso da vacina, né? Então, é uma situação difícil. Mas eu acho, eu tenho muita expectativa que a CPI possa cumprir um papel. Ninguém está querendo criar falsas expectativas, não podemos criar, a CPI não vai derrubar Bolsonaro, a CPI não vai encontrar nada, sei lá, extraordinário, mas ela está cumprindo um papel, como você disse, primeiro, de fazer com que a população consiga enxergar uma coisa única com que ela se preocupar. Segundo, porque a população está vendo isso também como uma saída. E se você olhar direitinho, a existência da CPI já está forçando o governo a andar atrás de vacina por tudo que é canto para poder atender a população, já obrigou ele a apresentar mesmo esse auxílio emergencial, Michuruca, mas ele apresentou e já está pensando novamente
em apresentar um outro, não é? Já fala em vacina, já botou pelo menos um médico para ser ministro da Saúde, não é? Então, eu acho que as pessoas estão botando uma fé na CPI para que ela possa nos ajudar a sair dessa situação terrível que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho, viu? Eu estou aqui conversando com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Eu acho que o papel da CPI tem sido um papel, já é um papel extremamente importante. Canalizou o debate, né? Teve a capacidade de desnudar essas coisas que passavam como se fosse piada e, ao mesmo tempo, mostrar que existe uma força contrária, que não é uma força partidária de A, B ou C, não é uma força ideológica, mas tem uma força contrária que representa aí a sociedade, né? E que, ao mesmo tempo, impõe limites. O governo, sabe que o governo não consegue fazer mais coisas diferentes do que faz. É um governo completamente fora do normal, né? Então, ele não consegue, vai ser assim até o último dia, infelizmente, né? Agora, Humberto, você é médico e tal, agora, além dessa situação do governo federal, evidentemente, que joga contra, que joga a favor da infecção generalizada, a gente observa que 1 ano e 4 meses depois do início dessa pandemia, ainda falta anestésicos, kits de intubação, oxigênio, ou seja, e nessa questão não é só o governo federal, essa questão aí tem uma série de governos estaduais, tem uma série de prefeituras que, de certa forma, sabem que os ciclos e os surtos e os picos acontecerão, né? Vem aí a terceira onda, mas e ao mesmo tempo não conseguiram, né, se precaver minimamente para dar uma estabilizada nesse processo todo, porque não dá para esperar pelo governo federal. A pergunta que eu te faço é: o planejamento sumiu de vez da gestão pública brasileira? É isso que a gente está vendo? Eu acho que realmente a falta de uma coordenação geral, né, principal, que deveria caber ao governo federal, terminou deixando estados e municípios naquela situação de cada um por si, né? E aí, aqueles municípios que são mais bem geridos, aqueles municípios que tiveram uma condução adequada, tiveram um planejamento, tiveram um prejuízo menor, não é? Aí, quando você junta a inexistência dessa coordenação nacional, a inexistência, você que é uma pessoa que conhece profundamente o SUS, sabe que o SUS é tripartite, que cada um tem a sua parte, que é preciso alguém que dê as linhas gerais. Quando isso não acontece, cada um tem que fazer as coisas por si próprio, aqueles municípios mais desorganizados, aqueles prefeitos menos preparados, eles não conseguem cumprir o seu papel e a sua responsabilidade. Alguns até não souberam nem utilizar direito o recurso que o Congresso Nacional garantiu, não foi Bolsonaro, foi o Congresso Nacional que garantiu, para tentar compensar, não é, as perdas de receitas, tentar ajudar a fazer o enfrentamento ao problema da falta de leitos hospitalares, da falta de equipamentos. Então, eu também concordo com você que essa pandemia também ela mostrou claramente a fragilidade de muitos governos, o desinteresse de muitos prefeitos. Teve prefeito aí também que não cumpriu a sua parte concretamente, né? Então, na verdade, é isso que também está acontecendo nesse momento. É verdade também que houve muita gente que agiu
adequadamente, que tomou medidas corajosas, que teve que enfrentar a desobediência civil. Mas, infelizmente, teve muita gente que também se curvou a esse atraso que é o bolsonarismo, né, e o governo Bolsonaro. Beto, nós estamos aqui encerrando, né, indo para a última provocação, a última prosa, mas você foi ministro da Saúde. Você foi ministro no início do governo do presidente Lula, né? Você é um senador, você é uma referência importantíssima da esquerda democrática do Brasil inteiro, né? E com a experiência que você tem, além de ministro, você foi deputado, você foi secretário de Estado, enfim, você circulou aí por uma série de cargos, de funções que te credenciam, né? Credenciam o teu discurso, a tua posição. O que é que você faria de diferente, né, naquela situação lá em que você foi ministro da Saúde, certo? E no próprio governo Lula, mesmo que no início, mas digamos que aquela situação fosse aqui novamente hoje, você ministro, o que é que você faria diferente, né, no comando de um ministério, que é um dos ministérios mais importantes, né, da gestão pública, no comando do Ministério da Saúde, né? Frente a uma pandemia como essa, frente a uma desorganização dessa, frente a uma descrença e a uma destruição, né? Porque os caras estão destruindo todos os instrumentos de gestão pública. O que é que você faria com a experiência que você tem? Bom, seria uma situação bem diferente, né? Porque, com toda certeza, se eu viesse a ser ministro, certamente seria de um governo como foi o de Lula, né? Porque... Mas a minha pergunta é essa, minha pergunta inclui um governo do presidente Lula. Obviamente que a postura do presidente Lula ou de um presidente desse nosso campo democrático seria completamente diferente, né? E isso eu estou dizendo porque no enfrentamento à Covid-19, você acompanhou no mundo inteiro os melhores desempenhos foram daqueles países em que o chefe de Estado, o chefe de governo se envolveram diretamente nessa batalha. Usaram a sua credibilidade, o seu capital político para fazer com que as pessoas fossem adequadamente orientadas, não é, para fazer o distanciamento social, para usar máscara, para ficar em casa, não é, para evitar as formas de contágio. Certamente teria sido um governo que teria investido fortemente na testagem da população para fazer o controle e o isolamento daqueles casos comunicantes, que, na verdade, ajudaria muito a volta da normalidade da atividade econômica no país, não é? Nós teríamos investido desde o primeiro momento na vacina. Você sabe, porque você conhece a realidade do Brasil, que nós teríamos amplas condições, não é, de ser um dos países a estar produzindo vacinas. Sabe disso? Nós fazemos parte do BRICS, né? São 5 países. Desses 5, 3 produzem vacinas. A China, a Rússia e a Índia. E o Brasil, tecnologicamente falando, não tem nada a dever, pelo menos no que diz respeito à Índia e à Rússia, em termos de biotecnologia, de produção de medicamentos, de produção de vacinas, não é? Então, nós poderíamos estar produzindo a nossa própria vacina, não é? E aí eu acredito que tudo teria sido muito diferente do que foi até o presente momento aqui no Brasil. Você veja, com esse Bolsonaro, né, o Butantan está conseguindo desenvolver uma vacina própria, né? Imagine se a gente tivesse um governo com uma orientação diferente, né?
Eu não tenho a menor dúvida disso. Enfim, oremos e trabalhemos. É isso aí. É isso que esse país precisa, né? Eu conversei aqui com o senador Humberto Costa. Obrigado demais, Humberto, pela gentileza e também por nos dar um panorama tão profundo, né, de um dos momentos mais delicados da vida brasileira, que é indiscutivelmente a passagem por essa pandemia e como essa pandemia está sendo combatida dentro do Congresso Nacional, particularmente dentro com a CPI que existe hoje no Senado. Muito obrigado, um forte abraço, né, e até a próxima quinta-feira. Muito obrigado, Beto. Eu que te agradeço. Um grande abraço, um prazer ter estado com você aqui. Um abraço. Abraço grande.